Glória a Deus, salve a igreja da paz do Senhor Jesus, amém, mais uma vez. Estava meditando aqui nessa palavra de Miriam, e aí eu falei, vou ter que levar os pandeiros. Falei com as meninas, separa o pandeiro que eu vou ter que passar para buscar, porque tem que levar. Se Miriam está falando dos pandeiros, tem que ter pandeiro. Tem que ter pandeiro, tá bom? Amém. A dança de Miriam e das mulheres. No 15, tema aqui da campanha, né? 15, Êxodo 15, 20 e 21. Aqui na minha vai falar assim, a dança de Miriam e das mulheres. Antes vai falar o cântico de Moisés, e eu vou ler aqui o finalzinho aqui do cântico de Moisés, que tem a ver com esse louvor agora que a gente acabou de deixar aqui. Fala assim, porque os cavalos de Faraó com seus carros, com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre ele, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque sumanamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Aleluia! E aí o pastor Naldo me põe aqui um tema de uma campanha sobre mulheres vencedoras, né? Estamos falando de Miriam aqui, junto com as mulheres, que aqui quando ela sai dançando com o tamborim, quando ela sai dançando com as mulheres, ela sai comemorando a grande vitória que o povo de Israel recebeu. E aqui ela sai dançando, e é uma dança, e aqui eu falo do gesto, né? Faltou a irmã André aqui fazendo gesto, né? Que ela gosta, né? E aqui muitas pessoas falam como, mas tem gestos na igreja, tem grupo de gestos, tem igrejas que não gostam muito de grupo de gestos, mas desde lá de trás, a Miriam ela já dançava para o Senhor. Até Davi dançou. Quando a Arca da Aliança chegou, quando ele viu a Arca da Aliança chegando, Davi dançou. O que é a dança dos gestos? É quando você se doa para o Senhor. É uma dança em espírito. Você esquece que tem pessoas ao seu redor, que tem pessoas na sua frente, e o seu corpo é entregue para o Senhor em dança. Por isso que o Senhor se agrada de gestos. E a Miriam, quando ela faz isso, ela nem olha quem tá olhando, não olha quantas pessoas tem, não olha a multidão que está em volta. Ela simplesmente quer agradecer ao Senhor pela vitória alcançada. E quando nós agradecemos o Senhor, nós estamos felizes, com alegria. Não tem como a gente agradecer a Deus chorando de tristeza, de amargura. Quando você está com amargura, é porque você está passando por um momento ruim na sua vida, você está triste. Mas quando você está cantando, quando você está tocando, quando você está dançando ao Senhor em alegria, o Senhor ele se agrada muito quando você agradece. Por isso que eu falo de cultos de ação de graças. Porque é um momento que você não está pedindo, é um momento que você está agradecendo. Porque muitas vezes a gente tem 30 dias no mês. Desses 30 dias, quantos dias você só agradeceu? Ou você só lembrou de pedir? Então, não tem como a gente falar de Miriam e das mulheres ali naquele momento, sem estar com o tamborim na mão, né? Sem estar tocando, sem estar agradecendo ao Senhor. E nesse dia de hoje, nesse início de campanha, quando eu sentei aqui para estar lendo aqui, o Senhor tem falado das mulheres que muitas vezes têm deixado de agradar o Senhor, preocupada com o que os outros vão falar, preocupada com o que os outros vão dizer, com o que o irmão ou a irmã vai falar, ou com o que o irmão do lado vai falar. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer é com você, é um segredo seu com o Pai. Não é com seu irmão do lado, não é com seu irmão da frente, é com você. O que Deus otorgou para você fazer não é outro. Assim como hoje foi otorgado algo que era para estar aqui e estar ministrando. Independente do que aconteceu no meu dia, eu assumi um compromisso com o pastor e assumi um compromisso com a igreja. Quando nós assumimos o compromisso, mesmo que a gente não chegue no horário, né? Eu falei com o pastor Naldo, eu não consigo chegar nem 7h30, porque lá no ministério também eu não consigo chegar. Mas eu irei. E não sei se eu venho 7 quintas, não sei se eu venho, não sei se eu venho às 7 quintas, mas eu vou tentar vir mais algumas vezes, tá bom?
porque é uma campanha. Campanha a gente tenta não quebrar. Então, campanha a gente tenta fazer do início ao fim. Na verdade, campanha não se quebra, né? Campanha é quando você assume uma campanha, quando você está dentro de uma campanha, é do início ao final. E então aqui a Miriam, ela está nos chamando para agradecer. Ela está nos chamando para louvar ao Senhor. Então eu te convido, mulheres, aí a semana que vem, prepare seu melhor louvor, prepare aí seu louvor assim de agradecimento. É uma campanha, estou entendendo que é uma campanha de agradecimento aqui. O Senhor tem falado aqui das mulheres que estão muito na frente da obra, porque ó, hoje nós temos aqui 2 varões, né? 2 obreiros da casa do Senhor. E lá na igreja também só tem mulheres. E nós fizemos uma ação social onde eu precisei de serviço de homem lá, né? Precisei de homem para fazer alguns serviços e acabei não pedir ajuda para os vizinhos porque eu não tinha obreiro na casa. E o que deu para as mulheres fazer, nós fizemos. Não deixamos de ter ação social porque a gente não tinha homens para fazer o trabalho. Então, assim, aonde o Senhor tem nos colocado e levado as mulheres, Ele tem nos dado sabedoria e tem nos capacitado para fazer serviço que nem era serviço da gente, que era serviço de homens. Mas o Senhor tem nos capacitado. Não porque nós queremos saber mais que os homens ou saber igual aos homens, não. O Senhor nos fez mulheres. Ele nos fez mulheres. E assim como Ele fez os homens, como Ele fez o varão na igreja, é para ter os dois. É os varões e os varões. Mas tem momentos dentro da casa de Deus, da obra do Senhor, que a gente se encontra mais com mulheres do que com homens. A maioria das igrejas hoje em dia estão mais com mulheres do que com os homens, porque as mulheres têm sido levantadas na obra e as mulheres não têm recuado, mesmo diante de muitas adversidades, de afronta, mesmo diante de algumas discriminações, porque tem pessoas que discriminam sim, não aceitam mulheres na frente de obra. Mas o Senhor te chamou, então você vai dar ouvido para o que o homem tem falado contigo ou para aquilo que o Senhor ordenou para você. E eu tenho falado muito isso dentro da igreja. Cada obreira que tem lá, ou cada obreira que tem aqui, o Senhor te deu um dom. Ele deu um dom para a diaconisa Malu, Ele deu um dom para cada uma das irmãs aqui. Então você tem que ter um particular com o Senhor para que você entenda o seu dom. Qual é o seu dom? É um missionário? É de evangelista? É o de diácono? É de obreiro? Qual que é o seu dom? Obreiros nós todos somos, servos nós todos somos, porque nós servimos só um Deus. Então, nós somos servos, porque Deus é o dono da obra. Então, todo mundo aqui, independente de cargo eclesiástico, somos servos. Porque se você não souber servir, você não serve para estar na frente de uma obra, você não serve para... Porque Jesus serviu, Jesus lavou o pé dos discípulos, Jesus lavou o pé dos nossos irmãos. Então Jesus, mesmo sendo Jesus, Ele sempre manteve a humildade dele. Ele nunca saiu falando, eu sou, eu faço. Não, Deus me enviou. Ele era filho. Ele não precisava ter passado por tudo que ele passou. E ele passou pelo esse mundo como um cordeiro mudo. Ele passou para sentir as nossas dores, para sentir as nossas transgressões e para nos purificar dos nossos pecados. Ele morreu por nós. Então, se Jesus, que era Jesus, tinha que varrer, tinha que passar, tinha que fazer, por que nós não vamos fazer? É a casa do Senhor. Jesus, ele cuidava da obra. Ele ministrava, ele era o ministro da palavra, ele orava, através dele curava. E hoje em dia ainda você pode ter o dom da cura, hoje em dia ainda você pode ter o dom de expulsar demônios. Só depende da sua consagração e do seu tempo com Deus. Eu tinha falado com uma irmã que me procurou esses dias, falando sobre línguas, que ela ainda não foi batizada em línguas, e ela anseia em ter esse batismo de línguas, anseia em ser batizada, porque ela acha lindo quando começa a mover e começa as pessoas a falar em línguas. E aí eu passei para ela algumas coisas que ela tem que se fazer, se posicionar, porque não é no nosso tempo, não é quando a gente quer, né? Eu falei, você vai ser batizada em línguas quando você menos esperar. Se já é um desejo do seu coração, você continua orando nesse propósito, continua apresentando ao Senhor, que vai chegar uma hora que você vai ser batizado e vai ser um momento que você nem está esperando. Porque muitas vezes a gente acha que é nesse culto e acaba nem sendo naquele culto. Quando eu fui batizada em línguas, também demorou para mim ser batizada em línguas. Foi bem depois que eu me batizei. E foi num término de uma campanha, de uma sexta-feira, que eu também nem estava esperando. E um mover começou. E o Espírito Santo de Deus
ali no mover, eu segurando as irmãs, para as irmãs não cair para lá, as irmãs tudo falando em línguas. Quando eu fui falar com uma irmã, eu já saí falando em rajada de línguas e fiquei mais de 1 hora seguido, assim, direto. Eu sei que o culto acabou e ainda estava falando em línguas. Então, é na hora que o Senhor quer, não é na hora que a gente quer. Eu lembro que foi um dia assim, pareceu o Pentecoste. O pastor Ginaldo fez um mover na igreja, assim, a gente fez uma roda e começamos ali a falar em línguas e o pastor orando ali. E aí ele falou assim, abaixa a porta ali da igreja, vamos ficar nós aqui dentro. E nós abaixamos, como se fosse um dia de Pentecoste mesmo. E o Espírito Santo de Deus tomou conta assim da igreja e as pessoas foram sendo batizadas assim, em línguas. Foi coisa linda aquele culto aquele dia. Então, se o senhor está falando de batismo em língua aqui, alguém que quer ser batizado que ainda não foi, né? Glória a Deus. Se consagre mais para o Senhor, faça campanha de oração. Quando você puder ir no monte, faça uma campanha no monte. E quando você sentir o mover do Espírito Santo, quando você vê o mover do Espírito Santo, não tenha vergonha, porque muitas vezes a pessoa acaba ficando com vergonha, porque acaba olhando para uma, acaba olhando para outra, e fica com vergonha ou fica com medo. Não tenha medo de ser batizado no dom de línguas, porque quando você fala em línguas, você fala a língua dos anjos. E é o único momento que o diabo não sabe o que você está falando. Ele não tem discernimento disso. Não foi dado a ele essa autoridade de saber o dom de línguas. Então é o momento que você, quando a gente fala em língua, é para exortar o Senhor, é para exortar o teu chamado nessa terra. E é o momento que você entra em batalhas espirituais e o inimigo não sabe o que você está falando. Muitas vezes você sabe, você vai saber o que você está falando naquele momento que você está guerreando. Você sabe quando você vai estar guerreando. O Espírito Santo de Deus te dá discernimento para você saber quando é guerreando, quando é oração por cura em línguas. Então você vai ter esse discernimento. Você pode falar assim, mas eu nem sei o que eu estou falando. Mas você pode ter certeza que não é nada para ruim. Isso você tem a certeza absoluta. Porque são poucas pessoas que têm um dom de discernimento de línguas estranhas. Hoje em dia está cada vez mais difícil ter uma pessoa que fale o dom, que dê interpretação de línguas. Antes, lá atrás, era mais fácil. Porque eram pessoas que tinham vida muito assim, era muita consagração. Então, por causa da consagração, o Espírito Santo de Deus batizava mais pessoas no dom de discernimento de língua. Aí um falava e o outro interpretava. Hoje em dia, como a gente está em tempo de que a gente vem de trabalho, é uma semana corrida, quando você vê, já deu sábado, já deu domingo, e a gente tem os compromissos, e acaba ficando pouco tempo para você ter um tempo para Deus. Qual é esse tempo para Deus? É um tempo seu de oração, é um tempo seu de comunhão, você sozinha. É um tempo seu de estudo bíblico, você com Deus. Um tempo de você falar com o Senhor. Que você gaste aí, que você tire meia hora do seu dia, que você tire 1 hora do seu tempo. Mas o particular com Deus. A sua vida espiritual, ela só é cada vez mais abençoada quando você tem um tempo para o Senhor. Porque nós viemos na igreja, damos o nosso dízimo. Estar aqui nesse momento é dar o nosso dízimo. O que é o nosso dízimo hoje? Estarmos aqui nesse culto. Então, das 24 horas do dia, que a gente fica aqui 1 hora ou 2, é o dízimo que você está dando para o Senhor. É o dízimo dele que você está dando nesse momento. Agora, quando você chega na sua casa antes de dormir, se você tem um tempo ali para estar orando, para estar agradecendo, aí as pessoas falam, mas eu já fui na igreja, já orei, já louvei, ainda tenho que orar quando eu chego em casa. Você não tem que fazer nada. Porque o Senhor, ele não quer que você faça nada por obrigação. Mas você pode querer agradecer mais uma vez, você pode querer orar mais uma vez. Então, para o Senhor, nada é obrigatório. Porque se for de obrigação, ele nem recebe. Porque ele conhece o seu coração. Ele conhece se você vai murmurar, ele conhece se você vai agradecer. O Senhor sabe, mesmo antes de você colocar os teus joelhos no chão, e mesmo antes de você abrir a sua boca, o Senhor já sabe. Eu quero aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre... a Mônica vai fazer ainda, né? A caixa. Se puder trazer na próxima quinta, já deixa. Por favor. A gente vai estar fazendo um trabalho sobre uma campanha do câncer de mama. Nós fizemos o ano passado e algumas irmãs aqui ajudaram, só que vocês levaram lá para a igreja, né, Malu? A Malu juntou e levou. Esse ano... nós vamos deixar uma caixa aqui. A irmã Mônica vai fazer uma caixa rosa. Coloca lá o emblema na frente. O que é a doação? É um lenço. Pode ser novo. Pode ser usado. Você vai doar um lenço
Você vai doar uma touca, você vai doar... Tem pessoas que estão perguntando do cabelo, pode doar cabelo sim. E esse ano elas estão pedindo também para doar um batom. Eu não sou muito de batom, né? Mas aí você compra um batom da cor da boca, um batom neutro, tá bom? Então você pode doar um batom, porque lá não é todo mundo que é crente, lá não é todo mundo que é cristão. E tem também os que são cristãos que usam, nada contra, cada um faz aquilo que o Senhor te direciona. Eu não uso porque outrora eu usava. E depois que eu vim para a presença do Senhor, o Senhor foi tirando tudo, tá? Eu usava muita maquiagem, usava maquiagem, usava brinco, usava unha preta, usava batom, eu era roqueira. Então meu batom era preto, meu batom era roxo, minhas maquiagens eram tudo forte. E quando eu vim para a presença do Senhor, Ele foi me limpando e Ele foi tirando primeiro a maquiagem, depois Ele foi tirando os anéis de caveira, os colares de caveira, os brincos de caveira. Eu amava uma caveira. Eita Deus! Então, hoje quando eu falo assim, não uso mais, aí algumas pessoas se escandalizam. Ah, mas por que você não usa? Tem nada a ver batom, tem nada a ver esmalte. Eu não uso mais porque antes eu vinha de um lugar que o Senhor me tirou de lá. E quando o Senhor me tirou de lá, o Senhor foi me moldando e me purificando da forma que Ele quer. Quando você sabe que é o Senhor, quando você vai passar o esmalte, a tua unha ficar coçando. Hoje eu só uso esmalte claro e base. Então, se sua unha começar a coçar, do nada, você passou o esmalte, tua unha começou a arder, parecendo que você passou pimenta, pode ir lá tirar. Você passou um batom, sua boca começou a arder, seu lábio começou a inchar, do nada, pode tirar o batom. Você colocou um brinco e a tua orelha começou a ficar vermelha. Vermelha. Ah, mas eu não tenho alergia. Por que está vermelha? Esse brinco não está bom. Você tira o brinco. Aí você troca de brinco, põe outro brinco. Aí a orelha continua ardendo, continua vermelha. Então significa que não quer. Você pôs um colar no pescoço. Eu andava com correntona de caveira. Não era correntinha. Eu gostava de aparecer. Eu estava chegando, o povo já me via. Então, quando crucifixo, grandão, era assim que eu andava. Então, quando coloca uma corrente no pescoço, sua pele começa a coçar e ficar vermelha, com a marca aqui, ó, da corrente, significa que o Espírito Santo de Deus não quer que você use. Quando isso começa? Quando você se batiza, quando você desce as águas, quando você está na presença e você vem para a igreja com as coisas. Você continua vindo para a igreja e continua vindo com as coisas. E aos poucos o Espírito Santo de Deus vai, não quero, você vai começar a ouvir. É assim que o Senhor estou falando o que aconteceu comigo, tá? Testemunho meu. E aí eu comecei, tira isso. Tirava. Não, é porque é bijuteria. Vamos pôr um de prata. Ainda temei. Vamos pôr um de prata, tá? Tira da caveira. Vamos pôr normal. Colocava. A mesma coisa. Então, fui mudando. E mesmo eu mudando, o Senhor não se agradou. Então, por isso eu não uso mais. Qualquer coisa que eu ponho em mim, vai me coçar, vai me incomodar e eu vou ter que tirar. A única coisa que eu não tiro é a aliança. Que não me incomoda é a aliança. Mas as outras coisas o Senhor tirou. Então, mesmo que eu tente usar, eu posso até ficar por um período e tiro. Porque o Senhor não quer mais que eu use. Então, eu sei por que o Senhor não quer mais que eu use. Porque eu sei de onde eu vim. Tá bom? Então, cada um tem um particular. Assim como tem pessoas que é com calça jeans. Quando o Espírito Santo de Deus toca para não usar mais calça jeans e a mulher teima em usar, a calça vai machucar, a calça vai ferir, a calça vai rasgar, vai acontecer de tudo para você não pôr mais aquela calça. Até você entender que o Senhor não quer mais você de calça. Eu uso calça para trabalhar, mas a calça jeans eu já também não uso mais. Foi algo que Deus também tirou de mim, foi a calça jeans. Porque eu usava a calça jeans rasgada, claro. Já viu roqueiro com calça normal? Não, tinha que ser roqueiro com calça rasgada e meio arrastão por baixo. Então tem coisas que o Senhor vai te tirar de você. Não é nem que você queira. Não é nem que por quê? Porque o Senhor quer que você não use mais. E quando o Espírito Santo de Deus não quer que você use mais, Ele tira. Aquilo que o Espírito Santo de Deus não quer que você fique lembrando do teu tempo lá atrás e que você não traga mais para a presença, Ele tira. Porque Ele não quer que as pessoas olhem para você. Tanto é que pessoas que me conheceram lá atrás, que me veem agora, falam que não é a mesma. Ele não quer mais que você associe o seu passado com o seu presente. A gente dá testemunho, mas a gente não está mais lá. Passado passou, ficou. Amém? Então, assim,
Essa soma delas é um trabalho de mulheres que a gente faz, independente de placa de igreja. São várias mulheres de vários ministérios. Todo ano nós fazemos. O ano que vem, Mônica, você vai ser uma das que vai ministrar. Amém. Tá? Esse ano foi a Malu. Cada uma das irmãs, todo ano a gente faz esse trabalho no mês de... Esse ano a gente fez o quê? Junho, né? Sim. Acabamos, depois eu entendi porque que o senhor jogou para junho. Nós fizemos no mês de junho. Foi um mês muito difícil para o ministério. E foi um trabalho que o Senhor levantou aquelas mulheres lá naquele ministério. E cada pastora que eu chamei para ministrar, a missionária que foi ministrar, foi trazendo palavras de Deus nos alertando. Que foi o mês que o pastor Ginaldo estava doente. E o Senhor foi nos alertando em cada um dia desse trabalho do Sou Uma Delas, onde a Malu também fez parte. E quando acabou todo o trabalho, que nós fomos entender o porquê, né? O direcionamento para Deus, por que Ele mandou a gente fazer o trabalho em junho. E aí agora vai entrar o Outubro Rosa. E a pastora Saninha, que está na frente desse trabalho do Outubro Rosa, também perguntou se esse ano a gente ia colocar a caixa novamente. Vamos colocar a caixa, e eu fiquei feliz que vai ser uma caixa aqui, uma caixa lá no pastor Joelson, uma caixa na Bispa Zilda, e tem mais 2 igrejas que me pediram caixa. E eu pedi para as irmãs fazer igual eu pedi para a Mônica. Pede para levar, porque senão eu vou ter que levar de ônibus, né? Então vai ter 5 igrejas fazendo essa campanha aqui da Zona Sul, que é uma parte que a pastora Sani não conhece, a pastora Sani é de outro lado. E nós estaremos fazendo esse trabalho. O ano passado, a igreja lá, a gente conseguiu com as irmãs tudinho, uns quase 600 lenços. Foi bastante, eu fiquei surpresa. A nossa caixa transbordou. E quando que eu entrego essa caixa? Eu vou entregar no dia do congresso lá na igreja. Nosso congresso é dia 1/11, é 31/10, 1/11, e no domingo a gente vai fazer um pouco mais cedo para não atrapalhar quem tem culto às 18, que é um encerramento das 3 às 5. 3 dias de congresso seguidos, porque a igreja não cabe todo mundo. E nós temos, acho que 5 igrejas, 4 igrejas na sexta, 5 igrejas no sábado, e ficou 3 igrejas para domingo. Isso porque eu falei com o André, não chama mais ninguém. Falei, não chama mais ninguém. Chama mais ninguém. Quem chamou, chamou. Quem recebeu a carta, recebeu. Chega. Porque nós não temos onde pôr o povo. Falei, depois as irmãs vêm, aí fica um bando de irmã em pé, vou ficar reclamando que ficou em pé. Mesmo que eu pegue cadeira emprestada, o pastor Jorge já tem emprestou, já está até lá na igreja. Mas eu falei com ela, 5 igrejas aqui tá de bom tamanho. Porque tem mulher que é 10 irmãs de um, é 8 irmãs de outro. Falei, aqui já tá bom. E então, assim, vai ser 3 dias seguidos novamente. Eu até me surpreendi, que eu falei com ela, eu falei, esse ano o povo não vai estar querendo muito vir, não. O problema é de quem não quiser vir. Eu tô aqui para fazer o que Deus mandar, tá bom? Nós estamos lá para fazer o que Deus mandar, porque a obra é do Senhor. Até que Ele venha, porque eu também estou numa fila, uma hora chega a minha vez. Então, enquanto não chega a minha vez, eu quero trabalhar para o Senhor. Quero fazer como trabalhar com amor, trabalhar com alegria para Jesus. Independente das circunstâncias, que o Senhor venha cada vez mais renovar. E nós vamos entregar essas caixas no dia 30, no dia 1º. A Sani vai na igreja, esse ano ela vai conseguir, o ano passado ela não foi, mas esse ano ela vai estar. E ela é uma mulher que ela teve câncer, e ela escreveu um livro falando dessa recuperação dela, que chama-se Mude a Sua Rota. Então, quando ela deixou de focar só no problema e só na doença, já que a gente está falando de mulheres aqui corajosas, ela parou de focar só no problema dela, e o Senhor entrou com cura sobre a vida dela. E esse livro, e ela é escritora, lançou um livro, Mude a Sua Rota, para que você não foque nos problemas, para você focar em Cristo Jesus. Amém? Então, nessa noite aqui, eu estou falando com mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas, mulheres que fazem a obra do Senhor, mulheres que cuidam da família, mulheres que trabalham fora, mulheres que têm filho, mulheres que têm multifaces. A gente fala que a mulher é polvo, porque faz várias coisas ao mesmo tempo. E é só o Senhor para nos sustentar. Então, assim, tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão para fazer, faz. Porque quando você descer a sepultura, você não faz mais nada. Você só trabalha para Jesus até o dia que você está com fôlego de vida. Então, enquanto você está com seu fôlego de vida, obedeça a Deus, obedeça os ensinamentos, os mandamentos, e faz aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Aí você fala assim, mas tem dia que eu estou com pouca fé, tem dia que eu estou tão pequenininha, mas que o Senhor venha te tornar uma gigante diante da presença dEle. Renovar tuas forças, renovar tua esperança em Cristo, renovar os teus dias, te dar saúde física, saúde emocional,
saúde para que você tenha cada vez mais tempo para o Senhor. Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu queria fazer tanto tua obra, mais o trabalho, mais isso, mais aquilo outro. Aí o Senhor fala, mas você não pediu? Você pediu. Você orou. Você falou com Ele. Aí Deus vai te dar. Aí você deixa de fazer a obra do Senhor porque as outras coisas chamam mais sua atenção. Aí o Senhor vai e fala, mas você orou pedindo, eu te dei. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou pedindo uma bênção e não alcanço a bênção? Porque o Senhor sabe que se Ele te dá, muitas vezes você vai abandonar Ele. Você vai deixar de fazer a obra. Então você tem que falar com o Senhor quando você for orar, peça discernimento para o Senhor. Eu vou até ler aqui sobre oração. Já que estamos falando sobre oração, tem uma parte aqui que fala sobre oração. Vou deixar para as irmãs assim, não é na Bíblia não, tá? É numa parte aqui de estudo. Oração, conversa séria. O que é uma oração? Oração é o diálogo entre você e Deus. E como todo diálogo ou deveria ser, uma via de mão dupla. Você fala e ouve, e Deus também. É por meio da oração que nos abrimos ao Senhor, entregando a Ele as nossas ansiedades, inquietações, gratidão e amor pelo seu cuidado para conosco. Não existe um molde formal para orar. Sua oração não precisa ter padrão de outra pessoa, nem exige uma linguagem rebuscada. Apresente-se na presença de Deus com respeito, mas não encare esse momento como um simples protocolo a cumprir. Nada para Deus é obrigado. Os fariseus do tempo de Jesus utilizavam-se de orações para atrair a atenção dos homens. Eles estavam acostumados a orar formalmente várias vezes ao dia, de acordo com a lei dos seus antepassados, e obedeciam com tanto rigor os horários que paravam onde estivesse para orar. Com isso, muitas vezes, oravam em público e empregando palavras impressionavam o povo. Não é errado escolher palavras bonitas para falar ao Senhor, mas o que importa mesmo é o que está em seu coração. Se você se preocupar mais com a forma de como o conteúdo da sua oração poderá transformar esse privilégio de comunicação em um mero ritual vazio de significado. Uma oração sincera é fruto de um relacionamento com Deus. Você pode dizer que ama realmente alguém com quem nunca conversou? Não dá. Para existir relacionamento é preciso cumplicidade. A oração é esse momento. Não encare esse momento como penitência, jamais. Ensine ou demonstre esse tipo de lição aos seus queridos, às pessoas que estão ao seu redor. Orar não é castigo, é privilégio. Bom, oração é privilégio. É o reflexo de uma amizade verdadeira com o Senhor, que produz crescimento espiritual e preenche a vida de sentido, exemplos e palavras para você e também para oferecer aos outros. Não despreze essa oportunidade. Pare agora mesmo e ore ao Senhor. Ele quer saber mais de você, pois como já conhece profundamente, sabe que isso significa e faz toda a diferença em sua vida. Amém? Então aí na Bíblia, ela tem algumas orações, tem algumas demonstrações de orações, mas a oração que o Senhor se agrada, a única que ele deixou na Bíblia aqui é a oração do Pai Nosso. Fora essa, é a oração sincera que você faz com o Senhor, num momento particular seu. Por isso que é necessário ter um momento particular com Deus. É um momento que Ele vai te dar discernimento e direção. E antes que você faça qualquer coisa ou tome uma decisão, você primeiro busque a Deus e peça uma direção. Amém? Vou pedir para que vocês todas venham aqui na frente. Vamos fazer uma roda de oração. E pode pôr um louvor para ir passando baixinho. Nós vamos encerrar esse culto com oração e depois da bênção apostólica. E hoje o obreiro Renato, aqui o evangelista Renato, vai ficar de intercessor dessas mulheres que estão aqui. Mulheres guerreiras, valorosas, mulheres valentes. Que seja o primeiro de muitos cultos que ainda vão vir aqui dessa campanha abençoada. E que vocês tenham cada vez mais testemunho para dar ao Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui nessa campanha.